Caro Crispim, obrigado por mais um curso. Minha pergunta é a seguinte: como facilitar o caminho da experienciação de Deus para as crianças? Coloca aqui. Lá na frente, nós vamos dar detalhes dessa mente. Nós vamos mostrar como é que uma mente se transfere na outra. Mas a mente racional, ela tem uma parte dela muito interessante. Além da razão, e aí eu gostaria muito de falar nisso, que no futuro nós vamos dar mais ênfase a ela, que é o seguinte: o que a gente tem de melhor nessa mente, que vamos dizer entre aspas, mecânica, não é a razão. O que a gente tem melhor nessa mente é a imaginação. Então eu costumo dizer que essa mente nossa, que nós vamos chamar aqui de consciência externa, como o Baldi chama, ela tem aqui a razão, certo? Vamos colocar do lado de cá que a caneta está ruim. Mas o que ela tem de superior é a imaginação. E a criança tem uma imaginação extraordinária. Eu acredito que o que a gente pode fazer com a criança? Dar o conceito correto. Não mostrar um Deus antropomórfico. A gente até hoje trata a criança igual bobo. Ah, mamãe morreu. Ah, está no céu. Que céu? Vamos logo para a abordagem correta. Ah, mamãe desencarnou, meu filho. É o seguinte, sai do corpo, faz isso. Se você explica, a criança tem condição de entender. Eu nunca vi nenhuma criança não entender. Se você vai falar de Deus, vamos falar de Deus já dentro de um princípio de lei. Não vamos falar, ah, não, Deus está no céu. Que história é essa? Isso aí já é ultrapassado. Por que eu vou ficar vendendo para o meu filho algo que está completamente ultrapassado? Algo que já foi vencido pela a nossa junção total de desenvolvimento. Não, a criança precisa de conceitos novos, conceitos da ciência. E não pensa você que ela não tem condição de entender, não. Se você saber explicar, ela entende, sim, senhor. É só você saber explicar. Se você souber explicar, se você souber dar as bases, se você souber traduzir, é perfeitamente viável. E se você ainda usar a imaginação, que na criança é riquíssima, porque eu falo assim, o caminho da imaginação é o que vai dar intuição nessa consciência latente. Você vê que Jung percebeu isso e transformou a imaginação num processo terapêutico, que ele chamou de imaginação ativa. E a imaginação é a fonte do processo. Se nós soubermos utilizar a imaginação da criança para dar para ela o conceito correto, ela deriva desse conceito novos conceitos. Mas a gente não, a gente ainda trata a criança como ela fosse um bobinho pequeno. Um anão bocó. Eu acho isso um absurdo. A gente tem que falar com a criança de frente, aberto, porque se você der o conceito correto, der o melhor conceito que ela pode ter, pode deixar que ela vá embora. Ela vai utilizar na imaginação, vai utilizar um conceito, vai vir, mas aquilo vai ficar na alma dela, vai produzir frutos. Então vamos tratar a criança de maneira correta. Aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente já entende, vamos passar para ela de maneira correta. É igual a gente fala, ah, morreu, é porque Deus levou. Que Deus levou? Que Deus malvado é esse? Morreu porque acabou o ciclo biológico dela. Ou ela suicidou, um suicídio indireto, ou ela morreu pelos excessos, ou acabou o ciclo biológico dela. E a gente ainda fala assim, não, porque Deus levou. Ou então Deus é horrível. Minha mãe estava aqui comigo 24 horas por dia, agora não está hora nenhuma. Que Deus desgramado é esse? Ah, Deus levou ela para perto dela. Uai, por que Deus não me levou então? Essas frases que a gente, quando eu olho isso, eu falo assim, gente, isso é um crime contra a criança. Eu falo que isso é crime de lesa humanidade. Então não, vamos parar com isso. Ah, não, minha filha, acabou o ciclo biológico da sua mãe acabou. O que é ciclo biológico? Ciclo biológico? Vem cá, uma plantinha aqui, pega a planta. A planta não morre, o cachorro não morre, isso não morre, aquilo não morre. Então todos nós temos um ciclo biológico, ou seja, a vida é assim. É aquilo que eu estava falando aqui na segunda-feira. Ué, vida é o quê? Vida biológica mais morte é igual vida. É a única equação que dá, dos dois lados da equação da vida. Vida mais morte é igual a vida. Agora não, a gente prefere deixar a criança nas ilusões da Idade Média. Não, a gente tem de colocar isso. E se nós colocarmos esse dado que a criança tem tão bem, que é a imaginação, pode deixar que ela desenvolve o resto. Você vai assustar com as ideias que ela desenvolve. Porque é assim que estão as crianças hoje.
Agora a gente fica tratando ela como fosse boa. E depois fala assim, nossa, meu filho não tem crença nenhuma, nenhuma visão do espiritual. Uai, olha o que você ofereceu para ele. Material de segunda. Você dá comida de segunda para o seu filho? Olha, meu filho, hoje aqui em casa tá ruim a comida, eu peguei uma carninha lá que não está prestando e estou fazendo para você. Você faz isso? Agora, no entanto, você dá alimento do conhecimento sem sentido para eles. E acha que está tudo normal.